Bom dia, irmãos! Um domingo abençoado para todos. É o desejo que está no meu coração para todos os irmãos nesta manhã abençoada. Nós estamos na campanha 30 dias de oração. E os motivos, os irmãos já têm conhecimento, mas vale a pena repetir. Nós vamos orar pelas famílias da igreja. Nós vamos orar pelas famílias do bairro, pelos enfermos, pelos pastores da igreja e pelas autoridades constituídas do nosso Brasil. Vamos orar, meus irmãos, do presidente até os vereadores municipais. Hoje, o nosso estudo, teremos a participação do pastor Alessandro Abrantes Santana, com o estudo Comunhão que resiste ao distanciamento. Está baseado no texto de Efésios, capítulo 4, de 4 a 6. Tenhamos, nesta manhã maravilhosa, uma palavra, com certeza, que vai edificar as nossas vidas. Baixe a sua cabeça neste momento, vamos falar com Deus nesta manhã de gratidão ao Senhor. É momento de oração. Vamos todos falar com Deus. Ó Deus, nós louvamos a Ti pela oportunidade, Senhor, que Tu nos concede em estarmos juntos mais uma vez, cada um nas suas casas, algumas famílias reunidas neste momento, para ouvir e para participarem do estudo da Tua Palavra. Muito obrigado, Senhor, por esta oportunidade. E nós te agradecemos porque estamos em 30 dias de orações e com certeza Deus há de falar as nossas vidas, há de falar os nossos corações. Ó Pai, é o estudo que teremos agora pela manhã e também na parte da noite. É a oração que fazemos com perdão dos nossos pecados em nome de Jesus. Amém.
onde eu posso ensinar e aprender. A palavra da sabedoria é a nossa EBD. Deus é o nosso diretor, o Espírito Santo nosso professor. A Bíblia é a cartilha que ensina o caminho, a verdade e a vida. Deus é o nosso diretor, o Espírito Santo nosso professor. A Bíblia é a cartilha que ensina o caminho, a verdade e a vida. Na manhã de domingo eu estudo, quero mais de Deus conhecer. Acenda a luz para o seu caminhar, venha para a EBD. Deus é o nosso diretor, o Espírito Santo nosso professor. A Bíblia é a cartilha que ensina o caminho, a verdade e a vida. Deus é o nosso diretor, o Espírito Santo nosso professor. A Bíblia é a cartilha que ensina o caminho, a verdade e a vida. Vem pra EBD! Bom dia, irmãos. Eu sou o pastor Alex Santana, pastor adjunto na Primeira Igreja Batista em São Pedro da Aldeia, e hoje nós vamos estudar a lição 7 da revista Palavra e Vida, que tem como título Comunhão que resiste ao distanciamento, baseada na carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 4, versículos de 4 a 6. Antes, porém, nós vamos orar ao Senhor e pedir a Ele que nos dê sabedoria e discernimento para aprendermos, compreendermos e aplicarmos a sua palavra nas nossas vidas. Vamos orar, irmãos? Senhor, nosso Deus, nós te damos graças, ó Pai, pela essa oportunidade que temos de poder aprender com a sua palavra, meditar nela, ó Pai, e termos contato, ó Pai, com as verdades contidas aqui nesse livro sagrado. Que o Senhor nos ajude, ó Pai, a aprendermos, a compreendermos e a aplicarmos, ó Pai, essas verdades, esses princípios na nossa vida. Mesmo num tempo, ó Pai, incomum, num tempo diferente, que o Senhor nos ajude a termos esperança, ó Pai, mesmo num momento como esse de quarentena, de distanciamento, de isolamento. O Senhor é o nosso guia, o nosso mestre, e eu peço que o Senhor nos leve e nos conduza, ó Pai, a compreendermos e aprendermos sobre aquilo que o Senhor tem a nos ensinar. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. O texto de Efésios, irmãos, capítulo 4, versículos de 4 a 6, dizem assim, eu uso como a minha Bíblia para esse estudo, melhor dizendo, perdão aos irmãos, é a Nova Versão Transformadora. Ela tem uma linguagem mais contemporânea, mas obviamente sem mudar o sentido, sem mudar aquilo que a palavra de Deus quer dizer, sem mudar nenhum i, pingo no i, podemos dizer assim. Diz assim então o versículo 4 de Efésios capítulo 4. Pois há um só corpo e um só espírito, assim como vocês foram chamados para uma só esperança. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Um só Deus e Pai de tudo, o qual está sobre todos, em todos e vive por meio de todos. Palavras do apóstolo Paulo à igreja de Éfeso. Palavras do apóstolo Paulo à igreja de Cristo nos dias de hoje, ano de 2020, e assim nós vamos refletir e aprender. No início dessa lição, na introdução, eu quis ressaltar algumas questões que são muito particulares do povo brasileiro, muito características do povo brasileiro e, obviamente, da Igreja de Cristo no Brasil, mas particularmente no estado do Rio de Janeiro. A gente observa algumas características, alguns comportamentos que são muito comuns a nós,
né, fluminenses, que vivemos na região litorânea, na região serrana, na região sul-fluminense, né, no norte do estado, e que temos uma característica muito marcante, muito presente na nossa vida. Característica essa que reforça um anseio, um desejo que é o quê? Que é qual seja, viver em comunhão, viver juntos. Nós buscamos a unidade, buscamos estar juntos e buscamos o desenvolvimento da comunhão na igreja através dessa unidade, através do estar junto, através do compartilhamento. A unidade, irmãos, é um elemento basal na Igreja de Cristo. A igreja é a reunião deste povo que foi chamado para a comunhão. Cristo nos chama à comunhão, para a unidade, seja na celebração, nos momentos celebrativos de culto, em outros momentos. A unidade existe ali, está ali, seja no relacionamento, numa visita, seja numa reunião mais informal, ou na devoção, na missão e no comungar da fé. Nós temos unidade, comunhão em todos esses elementos. Deus reúne pessoas no plural, e essas pessoas no plural formam uma única coisa, a igreja no singular, Igreja de Cristo em unidade. E o que nos mantém unidos? A comunhão. Quando a gente observa a característica do povo, de cada país, de cada continente, é muito comum observarmos que os latinos são mais abertos ao congregar, ao reunir-se em churrascos, aniversários, festas e algumas vezes, algumas reuniões sem motivo aparente, porque gostam de estar juntos, do calor das relações, do abraço, do aperto de mão, do beijo no rosto. É muito comum em algumas culturas homens trocarem beijos no rosto. Os árabes fazem isso, os italianos fazem isso, alguns latinos também fazem isso, porque nós, como povo latino, temos a necessidade de expressar os nossos sentimentos através do nosso comportamento, das nossas ações. E quando nós gostamos de alguém, nós queremos estar junto a esse alguém. E quando esse alguém é mais de uma pessoa, nós queremos estar juntos como família, como povo, como grupo e como igreja. É por isso que nós marcamos muitos almoços, muitas vezes o culto termina e meia hora depois, 40 minutos, uma hora, algumas pessoas ainda estão ali na cantina, saboreando um lanche ou apenas conversando, porque nós gostamos de estar junto. E esse estar junto é uma atividade, é uma característica que é uma das bases da igreja. O estar junto é fundamental para que a gente se desenvolva como igreja e desenvolva a nossa missão, que é pregar o Evangelho, que é ensinar o Evangelho, que é levar o Evangelho através também do relacionamento, através dessas práticas de congregamento, de estarmos juntos. Isso é fundamental. Como é bom a gente estar junto e poder compartilhar sentimentos, alegrias, tristezas, um copo de café, um lanche, a palavra de Deus, orarmos juntos, darmos as mãos. Nós precisamos disso. Isso faz parte da nossa característica como povo e também da nossa característica como igreja. A gente gosta de estar junto, trabalhando junto, se olhando olho no olho, conversando olho no olho, sentindo, vendo a expressão, a reação. Como é bom dar um abraço, irmãos. Como é bom a gente poder se olhar e estar próximo um do outro. Estar próximo um do outro. A gente, como povo brasileiro, é conhecido como um povo muito acolhedor, um povo que recebe bem, um povo que é bem recebido por onde vai. O brasileiro, senso comum, tem portas abertas porque é um povo muito querido, porque sabe receber, sabe acolher. É muito comum a gente fazer uma visita a um membro, a alguém da igreja, e não sair dessa visita sem ao menos tomar um café. O café é uma bebida muito usada, mesmo aqueles que não gostam, enfim, vez por outra é oferecido um café, são levados a tomar um café, e é muito difícil encontrar alguém que não goste de café, mas é óbvio que existe, né? Mas o fato
A questão não é definir quem gosta ou quem não gosta de café, mas observar esse comportamento, que é o comportamento de nós nos encontrarmos, seja para fazendo uma visita ou recebendo alguém, e esse encontro ele ser consequentemente levado a um segundo momento, que é o momento do compartilhar. Por quê? Nós queremos estender esse momento, nós queremos passar mais tempo juntos. E uma oportunidade, uma forma de fazer isso é compartilhando um alimento, uma pequena refeição ou uma bebida como o café. Nós fazemos isso, como é bom a gente fazer isso, ser recebido e poder receber dessa forma. Isso é uma forma de desenvolver a comunhão. A comunhão, o carinho, o amor, o cuidado, e nós como povo brasileiro fazemos isso muito bem. Mas nós vivemos um tempo agora onde essas práticas elas não foram abolidas, mas elas precisam ser colocadas em segundo plano, porque agora, como uma forma de nós nos preservarmos, de cuidarmos uns dos outros, nós precisamos manter uma certa distância. Mas essa certa distância ela não pode ser um obstáculo que nos leve ao afastamento e ao não desenvolvimento da comunhão. Por quê, irmãos? Por quê? Eu falo sobre isso. A comunhão, segundo o texto de Paulo aos Efésios, é algo divino. O apóstolo fala isso. A comunhão é algo divino, é algo sagrado. A comunhão é um dom de Deus. É algo dado por Deus. Não depende de nós. Ou melhor, a comunhão não basta somente termos o desejo de estar em comunhão. Nós precisamos ter o desejo de estar em comunhão e buscarmos essa comunhão em Deus. E por ser algo de Deus, algo divino, algo sagrado, é algo perfeito que faz a igreja evoluir e a igreja crescer. Por isso a igreja deve buscar isso. A comunhão é algo que fortalece os laços de amor, mesmo quando nós não estamos próximos. Por isso é possível estarmos em comunhão, mesmo afastados. Estamos no distanciamento, mas esses laços de amor, eles estão sendo fortalecidos, porque a comunhão é algo que vem de Deus e ela resiste ao distanciamento, ela resiste a problemas de relacionamento, ela resiste a qualquer outro tipo de dificuldade, ela resiste ao tempo, ela resiste às ações que o diabo possa promover contra a igreja, ela resiste às nossas fraquezas, porque a comunhão é algo divino, é algo sagrado, é algo que vem de Deus. E Ele dá a comunhão, Ele nos dá a capacidade de desenvolvermos essa comum união com o propósito de servirmos e adorarmos ao nosso Deus, mesmo no momento de distanciamento. Para nós, é muito difícil ficar sem o contato, sem o abraço, sem o olho no olho. Mas essas características do povo, que nós temos como povo brasileiro, povo fluminense, são importantes, mas não são fundamentais para a gente manter a comunhão. O que a gente precisa é de Cristo na nossa vida, Cristo dirigindo a nossa vida, as nossas ações, os nossos pensamentos. E se nós buscarmos a comunhão em Deus, nós teremos comunhão. Mas como é que a gente pode fazer, irmãos, para desenvolver essa comunhão? A primeira coisa que a gente precisa aprender é que a comunhão que resiste ao distanciamento, ela é uma comunhão vital para a vida. Fundamental, vital, essencial para a vida da igreja e para a vida dos indivíduos. É importante a gente lembrar que o apóstolo Paulo escreve essa carta enquanto estava detido, ele estava preso. Como prisioneiro, ele escreve 4 cartas. Filemão, Filipenses, Colossenses e a carta aos Efésios. E ao invés de escrever essa carta se lamentando pela sua prisão, falando das suas chagas, das suas dores, da sua tristeza, ele decide, prisioneiro, escrever à igreja de Éfeso para que buscasse manter a comunhão. E com uma característica que a gente vai ver mais adiante. E é evidente, irmãos, que uma das coisas mais perceptíveis
quando a gente fala de prisão, é o cerceamento da liberdade. A liberdade é cerceada. Mas existe uma outra coisa também que, de igual maneira, pelo menos na minha opinião, também é tão evidente, que é o cerceamento da relação. O prisioneiro, ele perde a liberdade da sua movimentação e ele perde também a oportunidade de se relacionar com as pessoas do seu ciclo de relacionamento, familiares, amigos, outras pessoas. Ele vai conviver apenas com aquelas pessoas que trabalham ou que estão detidas junto com ele. No caso do apóstolo Paulo, ele estava detido sozinho. A falta de relacionamento, ela, por sua vez, gera alguns transtornos, algumas dificuldades. Porque nós, irmãos, não fomos feitos para ficarmos sozinhos. Nós fomos feitos para viver em grupo, para socializarmos. Nós somos seres de comunidade, para desenvolvermos o relacionamento. Então nós observamos que a solidão, que é uma das coisas que é gerada pela falta de relação, ela pode gerar angústia, ansiedade, baixa autoestima, perda da capacidade de relacionamento, ela pode gerar e desencadear um processo depressivo. A solidão, ela é uma das coisas mais difíceis de lidar num processo de prisão, porque muitas vezes aquele detento fica sozinho, e existem até alguns casos onde a detenção sem a convivência com outras pessoas, ela não é permitida. Há necessidade de haver outras pessoas ali, ou aquela pessoa ficar para ela ter o mínimo de desenvolvimento, de relacionamento possível, porque isso é fundamental. A solidão, ela pode gerar males muito graves. Mas observem uma coisa, o apóstolo Paulo estava preso. Ele estava sozinho, mas ele não se sentia sozinho. Isso é um contraponto, é o oposto. Muitas vezes nós podemos estar no meio de uma multidão, cercado de milhares de pessoas, e nos sentindo sozinhos. O apóstolo Paulo tinha a presença de Deus com ele. E ele sabia que uma igreja onde o individualismo impera está fadada ao fracasso e ao sufocamento, o que torna iminente o seu fim. A igreja pode acabar, pode deixar de existir, porque o individualismo imperou. As pessoas não agem mais buscando o senso comum e o desenvolvimento da missão de Cristo. Elas não agem mais como partes de um corpo, partes de um movimento, partes de algo que é maior do que elas. Elas agem para que os seus anseios, as suas vontades, os seus pensamentos sejam desenvolvidos. E quando o individualismo impera, essa igreja, ela caminha, talvez, para deixar de existir. Ele sabia disso. Assim como água, como comida, como o ar que nós respiramos, irmãos. O relacionamento é vital para a vida e a comunhão. É uma condição sine qua non para sermos igreja de Cristo. Por isso, o apóstolo Paulo suplica aos cristãos de Éfeso: façam todo o possível para se manterem unidos no Espírito, ligados pelo vínculo da paz. Façam todo o possível para se manterem unidos no Espírito e ligados pelo vínculo da paz. A comunhão é fundamental para o desenvolvimento da vida e da igreja. Ela é fundamental para o desenvolvimento da vida e da igreja. E para alcançarmos êxito nessa questão, precisamos da direção de Deus. Precisamos deixar que o Espírito Santo nos conduza ao vínculo da paz. Nós, como cristãos, irmãos, não podemos somente esperar que a paz venha até nós passivamente. Nós precisamos ter uma atitude, uma postura ativa e sermos promovedores da paz. Por onde nós formos, onde nós estivermos, porque o vínculo da paz é fundamental para que nós, exercendo essa busca, exercendo essa proclamação da paz, encontremos a comunhão através do Espírito Santo de Deus, que é a própria paz, através do Cristo, que é a própria paz.
Uma igreja que busca, que entende que é como para resistir ao distanciamento, para resistir a qualquer tipo de força opositora à sua existência, à sua ação, precisa viver em comunhão, busca a comunhão como algo essencial à vida, à sua própria vida, e busca desenvolver essa comunhão através do vínculo da paz. A segunda coisa que a gente aprende é que a comunhão que resiste ao distanciamento é fruto de dependência. Dependência. Observando a clara analogia que Paulo faz entre corpo e igreja, percebemos que estes dois elementos têm muitas semelhanças entre si. Ambos, igreja e corpo humano, são organismos vivos que têm necessidades, emoções e sensações. Ambos são guiados por uma cabeça, por uma mente. Todos os comandos que o corpo recebe, seja de ações conscientes, como comer, andar ou falar, seja de ações inconscientes, como respirar, digerir a comida, quebrar os nutrientes e outras coisas, são determinadas pelo nosso cérebro. As ações da igreja e as ações do corpo humano. Todos nós, membros da igreja, membros do corpo, temos igual importância e relevância. Talvez você possa pensar assim: poxa, aquele dedinho mindinho do pé esquerdo, para que serve aquilo? Talvez você não saiba para que serve, eu também não sei, mas eu sei que ele está ali porque Deus quis que ele estivesse ali. Ele tem uma importância. Ele ajuda os outros dedos de alguma maneira no equilíbrio do corpo, a você ter mais capacidade para conseguir correr melhor, nadar melhor, enfim. Ele não está ali aleatoriamente, não está. E a importância dele é de igual maneira, e a relevância dele é de igual maneira a outros dedos e a outros membros do corpo. Ah, pastor, mas tem órgãos que são vitais. Sim, concordo. As suas funções estão diretamente ligadas à manutenção da vida do corpo. Mas aquele dedo, como membro desse corpo, tem uma importância fundamental para que esse corpo se desenvolva. Experimenta você, eu tenho certeza que quem já passou por isso sabe o que eu vou dizer. Dá uma topada com esse dedo. Como dói, irmãos. Como o corpo inteiro sente a dor naquele dedo. Assim precisa ser a igreja de Cristo. Quando uma pessoa está doente, quando uma pessoa está num processo de dor, quando uma pessoa está com dificuldade, um irmão, um membro dessa igreja, toda a igreja precisa sentir a dor, toda a igreja precisa ajudar na dificuldade. E como o corpo humano faz, o cérebro organiza o sistema imunológico, organiza as células para que elas trabalhem na cura daquele dedo machucado. Toda a igreja precisa trabalhar para que aquele irmão, para que aquele membro, aquela irmã que está com dificuldade seja restabelecido. Todos precisam trabalhar, porque a comunhão que resiste ao distanciamento, ela é expressa na dependência. Nós dependemos uns dos outros. Irmãos, todos nós temos igual importância e relevância, porque quem determina o nosso lugar e a função que nós vamos exercer nesse corpo é o próprio Cristo, que é o cabeça da igreja. Não somos nós. É o próprio Cristo que nos coloca exatamente onde Ele deseja que nós estejamos, para executarmos aquilo que Ele quer que nós façamos. E todos nós temos a mesma importância. Jesus entregou a sua vida por todos nós, da mesma forma, da mesma maneira. Ele quer nos usar com a mesma importância. Nós vamos desenvolver várias funções. Uns vão falar, outros vão cantar, outros vão cozinhar, outros vão operar o som, evangelizar, orar, outros vão ter o dom de cuidar de crianças, de idosos, de receber as pessoas na porta. Todos vão ter a sua função e a sua importância igual, porque é Deus que nos coloca nesse lugar e nós dependemos uns dos outros.
uns dos outros. A mensagem começa a ser pregada na igreja no bom dia que é dado na porta pelo recepcionista da igreja, pelo irmão que está na introdução. Não é incomum nós ouvirmos testemunhos de pessoas que decidiram ficar em determinadas igrejas porque foram bem recebidas. Para essas pessoas, a mensagem foi importante, a música foi importante, o solo bem cantado, bem tocado foi importante, mas o que foi determinante foi a maneira como ela foi acolhida na porta da igreja, na entrada da igreja. E aquele irmão tem uma importância, uma relevância igual à do pastor, porque Deus o colocou ali. Deus o colocou ali. Todos nós temos igual relevância e importância, porque é Deus que nos coloca onde Ele quer que nós estejamos. Onde Ele quer que nós estejamos. E a Igreja de Cristo desenvolve essa comunhão. A Igreja de Cristo desenvolve essa habilidade. Um atleta, para correr, ele precisa dos pés. Um corredor, Usain Bolt, precisa dos pés. Mas somente com os pés ele não vai ganhar a corrida, ele não chega nem à linha de chegada. Ele precisa que todos os membros do corpo, os joelhos, o tórax, as pernas, os braços dando equilíbrio, os olhos, a respiração, o tronco, estejam imbuídos desse objetivo. Os pés correm, mas todo o corpo está envolvido nessa corrida. Todo o corpo tem o mesmo objetivo, chegar à linha de chegada. Se os braços não fizerem o movimento correto para dar o equilíbrio, dar a impulsão, se o tórax não estiver firme, se os olhos não estiverem olhando para a linha de chegada, a respiração não estiver correta, ele não consegue completar a prova, ele não consegue chegar onde ele precisa chegar. E assim é a Igreja de Cristo. Toda a igreja precisa estar envolvida na missão, que é pregar as boas novas, que é proclamar o Evangelho de Cristo. Toda a igreja, toda, envolvidos na missão de pregar a palavra de Deus, o Evangelho do Senhor, pregar a palavra de Deus, as boas novas de Cristo, por onde nós formos. Toda a igreja precisa estar envolvida nessa missão. Mesmo distantes, assim, trabalhamos juntos, estamos afastados, mas continuamos pregando o Evangelho, porque a igreja está espalhada, mas está unida, está em comunhão, e em comunhão tem dependência e interdependência. Executamos a obra porque tem muitos irmãos, enquanto estou dando esse estudo, orando, intercedendo, clamando ao Senhor pela cura, para que a palavra continue sendo pregada, para que outras pessoas possam ouvir o Evangelho através dos meios que nós temos, da tecnologia, dos recursos que Deus nos dá. A igreja continua operando e nós ficaremos ainda mais fortes, mais firmes na pregação e proclamação do Evangelho do Senhor. A terceira coisa que a gente aprende, irmãos, com essa lição, é que a comunhão que resiste ao distanciamento é comunhão que é presença mesmo na ausência. A parte final do versículo 6 diz o seguinte: o qual está sobre todos, em todos e vive por meio de todos. Sem a presença de Deus sobre nós, em nós e através de nós, não há comunhão. Os nossos irmãos que tiveram o privilégio de conviver com Jesus aqui na terra, principalmente os discípulos, tiveram que, após a sua partida, aprender a ter comunhão com Ele. Mas já agora não mais fisicamente, porque Jesus não estava mais aqui. Mesmo com a sua ausência, descobriram que mesmo não estando ali fisicamente, Cristo sempre esteve, está e estará presente. Cabia a eles buscar a comunhão com o Mestre, desenvolvendo uma vida de oração, reflexão e ação baseada nos seus ensinamentos e orientações. A igreja que foi formada no início do ministério de Jesus, que conviveu com ele, que viu os seus milagres, que viu as suas ações, que ouvia a pregação das boas novas, do reino, da boca do Mestre,
teve que aprender que daquele momento, após a sua morte e ressurreição, precisaria continuar sem ele. Sem ele. Mas mesmo não estando ali fisicamente, Jesus estava ali. Porque ele é o cabeça da igreja, ele é o Senhor da igreja. Ele estava ali e ele está aqui conosco. Mas nós precisamos aprender com isso, que mesmo não estando juntos fisicamente, nós jamais estaremos separados, porque a comunhão é algo de Deus que nos mantém unidos. Unidos, irmãos. Unidos. Nós, como igreja, aprendemos a ter comunhão com Deus estando juntos no templo. A maneira como a gente desenvolve o ser igreja está muito conectada a estar no templo, a ir ao templo, a estudar a Bíblia juntos, a orarmos juntos no templo, nos cultos, nas reuniões. Isso é importantíssimo, irmãos. Isso é importantíssimo, perdão. O templo ele tem um valor enorme. Aquelas paredes, aquele lugar que foi construído com o esforço, com a dedicação de irmãos que vieram antes de nós, tem um valor muito grande, porque aquele lugar ele foi construído com apenas um objetivo, que o nome de Deus, que o povo de Deus se reunisse ali, o nome de Deus fosse proclamado, exaltado, glorificado, que aquele lugar servisse para que pessoas fossem acolhidas, para que a igreja fosse relevante naquela comunidade. O templo tem um valor muito grande, mas isso tudo é importante, mas não é fundamental, não é. Não pode ser a base da nossa comunhão, não pode, irmãos. O templo não pode ser a base, a única maneira de nós desenvolvermos a nossa comunhão. Não pode. O mesmo Deus que nós buscamos juntos no templo está disponível e acessível em outros lugares. Na nossa casa, no nosso trabalho, numa reunião familiar, numa reunião com outros colegas, na rua. Deus está conosco, onde nós estivermos. E nós podemos desenvolver comunhão com Ele e em comunidade, onde nós estivermos. Deus está sobre nós, em nós, e age através de nós. Nós somos o instrumento, a ferramenta que Deus usa para agir. Porque nós estamos em comunhão com Ele. Enquanto igreja, temos comunhão com todos, porque buscamos viver em paz. Essa certeza, irmãos, de que Deus está presente sempre, que Ele nos mantém em unidade, mesmo que nós não possamos estar juntos, precisa tomar o nosso coração. O apóstolo Paulo escreveu a carta aos Efésios enquanto estava preso, sozinho, como eu disse lá no início. Mas ele não se sentia assim. Sua mente e seu coração estavam cheios da presença e comunhão com Cristo. Cheios. O Mestre estava ali, sobre ele, nele e agindo através dele. Agindo através dele. O Mestre está comigo, está com você, sobre nós, em nós e agindo através de nós. Nós precisamos buscar, sentir a sua presença, mesmo que nós não possamos vê-lo. E sentindo a presença de Cristo, nós vamos compreender e vamos experimentar uma comunhão que resiste a tudo, ao distanciamento, às dificuldades, uma comunhão que nos faz crescer e avançar, evoluir. Nós vamos perceber isso, irmãos. Nós precisamos buscar isso, para nós concluirmos. Em tempos de afastamento, fomos forçados a olhar para dentro, olhar para as coisas que passavam despercebidas, coisas que iam perdendo importância com o passar dos dias. Mas aí veio o coronavírus e as orientações para nós ficarmos em casa. E ao ficar em casa, ao ter mais tempo, surgiu uma nova oportunidade. Uma oportunidade de, nesse momento, olharmos para dentro de nós e nos
reconectarmos, fazer refeições juntos, numa mesma mesa, que tinha perdido espaço para o sofá e para a televisão, orarmos, desenvolvermos relacionamento entre família, pais e filhos que não conversavam, a oportunidade de poderem conversar, a oportunidade de orar juntos, de estudarem a palavra de Deus juntos. E Deus nos chama, irmãos, a olharmos para o que nos une, ao invés daquilo que pode nos separar. Ao invés de olharmos para os problemas, para as adversidades, para as dificuldades, olhemos para Cristo. Ao invés de olharmos para o tempo que nós estamos afastados do templo, das atividades regulares da igreja, olhemos para a oportunidade que Deus nos dá de estarmos em família, de estarmos juntos e podermos filtrar, observar o quanto essas pequenas coisas são importantes para nós. Muitas vezes, irmãos, quantos cultos de quinta-feira, às vezes domingo de manhã, às vezes até no domingo à noite, nós deixávamos de ir por cansaço, às vezes uma certa preguiça. E como esses cultos têm feito falta, como essas reuniões têm feito falta. Mas vai chegar o tempo que nós vamos voltar a todas elas. Deus está nos dando a oportunidade de olharmos e valorizarmos aquilo que é fundamental para nós. Deus nos chama a olharmos para Cristo. Fazendo assim, irmãos, nossa comunhão resistirá não somente ao distanciamento, mas a toda e qualquer outra coisa que se levantar contra nós. A comunhão resistirá a toda e qualquer outra coisa que se levantar contra nós. Que o Espírito Santo de Deus nos ajude, nos dê força, nos dê coragem, nos dê sabedoria e nos dê discernimento para nós seguirmos, para nós continuarmos em frente para a honra e glória do nosso Senhor. Que Deus abençoe a todos, que os irmãos continuem firmes, buscando se fortalecer e ficar cada vez mais unidos pelo vínculo da paz. Que Deus nos abençoe, irmãos, fiquem com Deus. Foi um prazer estar aqui com os irmãos e eu espero que essa palavra, que esse estudo possa abençoar os irmãos assim como me abençoou. Deus abençoe.
A Deus demos glória com grande fervor, seu Filho bendito por nós todos deu. A graça concede ao mais vil pecador, abrindo-lhe a porta de entrada no céu. Exultai, exultai, vinde todos louvar a Jesus Salvador, a Jesus Redentor. A Deus demos glória por quanto do céu seu Filho bendito por nós todos